Oi! Eu vou mostrar hoje a segunda parte do bate-papo que eu fiz com Gerson Conrad, autor de Meteórico Fenômeno. Ele é um ex-Secos e Molhados, conjunto que em 1972 fez um estardalhaço na musicografia do Brasil. E eu estava lá como testemunha ocular daquele momento, por que não dizer, do parto dos Secos e Molhados na Casa de Badalação e Tédio, onde foi o primeiro espetáculo de apresentação daquele conjunto com suas músicas inéditas. Ainda. Meio século depois, podemos dizer que uma cicatriz marcante ficou no meio da humanidade. E você, como atenuante, com Rosa de Hiroshima, em parceria com Vinícius de Moraes, vocês deram um tapa com luva de pelica na desumana bomba atômica. Eu quero ouvir uma consideração sua sobre a sutileza. Como que uma mensagem subliminar em forma de canção? Rosa de Hiroshima. Crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Conheci o poema Rosa de Hiroshima quando os Secos e Molhados pesquisava nomes, né, da nossa literatura, e a história foi assim, de como esse poema chegou até mim. O João Ricardo havia ganhado um livro que chamava-se Antologia Poética sobre a obra de Vinícius de Moraes, né? E aí ele pegou e falou assim: olha, eu estou pesquisando outras coisas, tal, vê se tem alguma coisa interessante dentro desse livro, né? E eu levei o livro para casa e quando cheguei em casa tirei o livro sobre a minha área de trabalho, sobre a minha escrivaninha, e ele coincidentemente caiu aberto na página que estava o poema Rosa de Hiroshima, né? Então Rosa de Hiroshima foi o primeiro poema que eu li desse livro, dessa antologia poética. E logo de cara eu percebi que se tratava de uma temática, né, de uma catástrofe mundial, e imediatamente percebi que ela teria muito a ver dentro do repertório do Secos e Molhados pelo fato de que nós tínhamos uma política, sabe, não partidária, mas era, como eu já expliquei, um grupo extremamente politizado, né? E nada melhor do que um tema de cunho universal, como uma catástrofe atômica, para poder estar dentro desse repertório, né? Aí o que aconteceu foi o seguinte: li, fiquei com o poema martelando na cabeça, acordei no meio daquela mesma madrugada que havia lido o poema, e sentei à minha cama, peguei meu violão e falei assim: vou compor uma música para esse poema, né? E imediatamente me perguntei o que tipo de de melodia 100% dos compositores, sabe, escolheriam como caminho, né? E a minha escolha de caminho musical, eu acho que foi o grande pulo do gato, né? Porque o poema era forte por si só, e eu escolhi, sabe, um tema que é quase uma caixinha de música, ou seja, uma música muito delicada, mas que veio dar importância, sabe, à letra de uma forma fenomenal, né?
Então eu acho que o grande pulo do gato, como eu falo, foi o partido de composição adotado frente ao poema, né? E isso mais tarde eu tive a oportunidade de ouvir do próprio Vinícius de Moraes, quando o conheci nos bastidores da TV Bandeirantes. Nós estávamos lá para gravar um programa musical da época da TV Bandeirantes e quando bateram a porta do nosso camarim e falaram: olha, Vinícius está com um toquinho no camarim ao lado. Eu imediatamente peguei o violão e fui pedir autorização para ele mostrar a música a ele, né? E Vinícius se emocionou muito, e eu me lembro muito claramente até os dias de hoje. Ele pegou meu braço e falou o seguinte: menino, tenha certeza que a sua música eternizará meu poema, né? E na sequência me explicou que o poema Rosa de Hiroshima pouquíssima gente conhecia, porque havia sido escrito por ele quando ele era ainda diplomata, né? E que esse poema estava perdido em meio a, sabe, esse livro, né, dessa antologia poética sobre ele. E aí, quando o Vinícius falou isso, né, eu na hora, evidentemente, que achei interessante a colocação dele, mas não podia imaginar que ele estava profetizando o que viria a acontecer, né? E foi realmente o que aconteceu. Quer dizer, o poema passa a ter uma importância que atravessa fronteiras, né? Porque Rosa de Hiroshima ganhou versões em várias línguas, sabe, do mundo, inclusive em japonês, né? E o poema passa então a ser conhecido mundialmente, né? Quer dizer, ou seja, Vinícius naquele momento profetizou o que estava por vir, né? o que aconteceria com essa obra, e foi assim de uma felicidade total, né? Eu só lamento que não podendo desenvolver outros trabalhos, sabe, ao lado desse poeta, né, tão importante para a nossa cultura, para a nossa literatura, né? E virei parceiro de uma única música, que é a Rosa de Hiroshima, né? Mas eu acho que é uma obra que não só me deixa muito feliz, como eu acredito que o Vinícius seja lá onde ele está nesse momento. Pensem nas crianças mudas sem cotidiano. Pensem nas meninas cegas nas rodas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas caídas. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Que ousadia minha, né? Bonito, bonito. Que grande ousadia minha, né, de cantar a capela Rosa de Hiroshima para Gerson Conrad, mas fazendo ele engolir a seco saliva e marejar os seus olhos de lágrima. Que ousadia, hein? Uma das maiores mostras da insanidade humana, e principalmente daqueles países que estão numa posição hegemônica e com isso demonstram que a humanidade não lhes tem valor. Portanto, Rosa de Hiroshima foi como um tapa com luva de pelica pela simplicidade na linha melódica que Gerson Conrad conseguiu trazer a nós. Por isso é esse excepcional sucesso
que, cantado na voz de Ney Mato Grosso, eternizou o poema de Vinícius de Moraes com melodia do nosso entrevistado Gerson Conrad. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e exatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas caídas. Esperamos que nunca mais a humanidade venha ser agredida com tal insanidade humana de qualquer país do planeta. E em breve teremos mais uma parte do nosso bate-papo com Gerson Conrad. Aguardem.